Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. De todos nós, uma terça-feira. O Senhor continua nos abençoando. Passam a baixar uma palavra para nossas vidas, né? A qual vai nos ensinar a nos defender, né? A ter visão melhor das coisas. Amém? Eclesiastes, capítulo 3, eu quero deixar aqui, ó. O 3 e o 8 fala assim, ó. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Eu quero deixar aqui a parte B do 8, que fala assim, ó. Tempo de guerra e tempo de paz. Né? Então, Eclesiastes 3 fala assim, então tem embaixo do céu, né? Então, nada é para sempre, né? As coisas passam, né? Às vezes essa guerra que está passando aí, ela vai passar, né? O tempo de paz também, ele passa. Mas eu quero falar assim sobre esse tempo de paz, né? A qual é a paz do nosso coração, né? Paz na nossa mente, paz na nossa família. Então, isso é muito bom. E aprender a nos defender. Eu quero falar sobre o escudo da fé, a qual Paulo, ele nos ensinando ali, Efésios 6, capítulo 16, nós vamos para lá, a qual fala assim, ó, Paulo está dando uma instrução à igreja, está falando sobre as armaduras de Deus, né? E uma das armaduras é o escudo. Aí fala assim, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dados inflamados do maligno. Amém? Então, Paulo fala assim que você tem que ter fé para que você possa se defender contra os dados inflamados do maligno, né? Contra as acusações dele. Então, o inimigo ele vem acusando, o inimigo ele vem confundindo, o inimigo ele vem lançando dúvidas, temores, medos, tentações. Então, Paulo fala assim, usa esse escudo, né? Se defenda. E dados inflamados do maligno quer dizer o quê? Coisas inflamadas, setas lançadas inflamadas, né? A qual muitas vezes a gente vai representar como flechas. Né? Eu falei sobre esse tempo no tempo da guerra, como que os soldados eles guerreavam através, né, de flechas. Então, o soldado não estava perto um do outro, mas ele para atingir o outro lançava flechas, né? E essas flechas muitas vezes inflamada, né? Ia tanto flecha normal como flechas inflamadas. Então, se essa flecha inflamada, elas eram a ponta delas, né? Sabe como uma flecha, né? Ela já é assim um triângulo. Então os soldados eles pegavam algodão, ou pegavam pano, né? Eles amarravam com arame com uma corda, alguma coisa, e eles colocavam dentro de um petróleo, né, algo inflamável, e eles lançavam, né? Então eles lançavam contra o inimigo, né? Aquele inimigo ali, ele sendo atingido, né? Se fosse algo de palha, se fosse algo muito frágil, então aquela flecha, aquela seta ia e incendiava, né? Então causava um caos sobre aquilo ali, né? Aquilo ali causava muitas vezes um caos dentro dela, porque vê algo com uma flecha lançada sobre ela, né? Às vezes veio algo de longe, veio uma coisa, uma seta, né, que entrou e tá queimando por dentro, né? Mas o Paulo ele nos ensina a usar o escudo da fé. Então não vou deixar que isso entre em mim, né? Não vou deixar que esses pensamentos negativos, não vou deixar que essas dúvidas entrem sobre mim, mas eu vou ter o escudo da fé. Então quando a gente pega essas armaduras e coloca ela em nós precisamos entender como usá-las. E como que esses escudos, né, eles eram usados por aqueles soldados, né? Aí eu fui ver o escudo para ele ser protegido, né, por essas flechas inflamadas. Então ele era revestido com couro, né? Os soldados revestiam esse escudo com couro e colocava e umedecia eles com água ou colocava no vinagre, porque quando essa flecha vinha, então elas não atingiam, não pegava fogo. Então era algo quando aquele negócio vinha inflamado, então o escudo não deixar aquilo lá inflamasse, que pegasse fogo, né? Então esse escudo aí você tem que estar revestido, né? Fala assim, eu me reveste, porque nós somos tentados todos os dias tem pensamentos na nossa cabeça, todos os dias, né, alguma coisa vem sobre nós, mas você pegar esse escudo pela fé e você usar ele, então você vai falar, Senhor, eu estou protegido, né? Porque você não está atacando, você está se defendendo, né? Muitas pessoas estão se defendendo, mas não sabem como, às vezes se defendem com palavras, se defendendo, vou lá tomar satisfação. Não, Paulo assim, pega esse escudo da fé e protege, não deixa que isso entre no seu coração, deixa que essas palavras entrem no seu coração, né? Então tem palavras que entram no nosso coração, que é ferir. Eu falei, meu Deus, eu sempre imaginei, eu falei, eu ainda vou fazer um estudo sobre esse negócio de flecha. Porque a flecha, quando ela entra, né, como ela é aquele triângulo que entra, então ela entra e ela já entra rompendo os tecidos, né, vai até os ossos, ou alguma coisa letal. Então, até para tirar ela, vamos supor se é uma coisa que dê para tirar, você não pode tirar de qualquer maneira, né? Você tem que analisar sobre a imagem, ver como que tá, porque às vezes ela pode estar sustentando algum vaso sanguíneo, né? Eu estava aqui lendo. Então, às vezes, até para uma coisa que machucou, até para você tirar, tem que pensar, como que eu vou tirar? Porque dependendo da maneira que você vai tirar, você pode até ferir mais, né? Você pode até
causar um dano maior. Então, tem coisas que é delicadas para a nossa vida, tem coisas que só o Senhor sabe o que aí você passa, tem coisas que só aí você conhece, a qual nós, só Deus nos conhece por dentro, né? Mas ele fala assim, usa o escudo da fé, como o Paulo usou. Né? Esse escudo é o que vai te proteger contra setas, contra flechas inflamadas, contra palavras contrárias, como algo que veio te ferir, fala assim, meu Deus, me feriu e agora eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Então, que você pega essa palavra, né, esse antídoto ao qual você está lidando, né, que você possa tomar ele e falar, Senhor, eu creio, Jesus, sabe, que isso não ia fazer mal, né, porque quando a gente pega a palavra do Senhor como escudo sobre nossas vidas, quando a gente toma posse dela, então ela vem, né, e ela nos guarda e nos protege, né, então nós temos que crer nisso, crer, descansar no Senhor, né, o livro de Atos fala assim, quando o apóstolo Paulo ele tinha saído de uma grande tempestade, né? E ele tinha salvado, estava na ilha de Malta, e Paulo ali estava chovendo muito, uns bárbaros, e Paulo querendo ajudar, né? E ajuntando o povo, querendo juntar o povo. E quando ele vai pegar naquelas lenhas, né? Ali no meio daquelas lenhas é uma cobra, né? E Paulo vai pegar na cobra, a cobra vai pica Paulo. Quando a cobra pica Paulo, aí os homens falam assim: de fato, esse homem é devedor, esse homem deve morrer, porque olha o que nós já passamos, olha o que nós já nos livramos. Agora vem esse homem aí, vem essa cobra e pica esse homem, né? Só que aquele vindo naquela cobra não matou Paulo, né? Paulo, aí você ele vai inchar, ele vai morrer. Não, Paulo ele não inchou, Paulo não morreu, Paulo ficou intacto, né? Aí disse, não, esse homem é um Deus, porque não é possível morrer com esse veneno dessa cobra. Então, uma hora está achando Paulo de um homem que devia morrer, porque era um assassino, porque, enfim, né? Outra hora, não, Paulo é um Deus. Mas nenhum e nem outro, né? Paulo ele só tinha o poder de sua vida dele, Paulo sabia as intenções dele ali, né? Ele queria ajudar, aquela cobra foi um acidente, então, mas o poder do Senhor, ele nos livra de todo veneno, né? Tudo aquilo que vem para nos envenenar, para nós inchar, para nós morrer, não fará sucesso em nós. Amém? Com essa palavra no seu coração, né? E para encerrar aqui, falar assim que esse escudo, eles, os soldados, eles davam esses escudos e eles faziam tipo efeito tartaruga, né? Tipo assim, você vê uma guerra, você vê. Então eles se reuniam um ao outro, né? E um defendia o outro, então tava aquela faixa daqueles escudos. Então quando vinha aquelas flechas, quando vinha aqueles dados inflamados, então não atingia os soldados, né? Então a luta não era individual, a luta não era eu tô bem, você que não, eram juntos, nós temos que estar juntos, né? Um defendendo o outro, né? Fazendo efeito tartaruga, né? Um defendendo o outro, ali aqueles escudos da fé, para que o inimigo não venha nos atingir. Amém? Porque a nossa guerra é contra carne e contra sangue. Então, nós é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, né, dos lugares celestiais. Então, Senhor, cobre minha cabeça, Senhor, com o teu sangue. Livra-me do mal, papai. E livra os nossos, Senhor, nessa época, pai, agora nós estamos vivendo, esses dias, Senhor, a qual muitos estão por aí, não estão vigiando, né? Estão aí vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira, enfim, Deus sabe todas as coisas, mas podemos orar um pelos outros, ora podemos orar para aqueles que não estão perto, Senhor, para que não seja atingido por flechas, ó Pai, e que eles possam ser livres de todo o mal, amém? Que a gente possa orar, agradecendo ao Senhor, esqueça essa palavra no seu coração, se alguma coisa lançou sobre você, que fez você inchar, que você, eu vou morrer, a flecha entrou, Senhor, foi bem no meu coração, não vai morrer, Deus não deixa não morrer, amém? Vamos orar agradecendo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra para a qual o Senhor nos dá. Senhor, visita o meu irmão, a minha irmã, Pai, neste momento, Senhor. Senhor, a tua palavra irá nos destruir de todas as formas. Tu és o Deus que nos protege, Pai. Tu és o nosso escudo, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, Senhor, bem presente na angústia, Senhor. Tu conhece o interior de cada um, Papai, tu conhece o coração. Que o Senhor leve saúde a cada um, Senhor, não só, Papai, mental, papai, mas espiritual, emocional, física, e que essa pessoa fique bem, que nenhuma arma, Senhor, forjada contra ela, Pai, venha prevalecer, Deus, em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém, eu te abençoe essa palavra no seu coração, que a gente possa sempre agradecer ao Senhor e aprender mais a sua palavra, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira a todos, fiquem na paz do Senhor, beijo, beijo no coração.